Ontem o Fluminense caiu para o Chelsea e o Mundial de Clubes para os brasileiros chegaram ao fim, mas o mais importante é que fizemos bonito e quebramos algumas teorias. Conseguimos mostrar que mesmo sem dinheiro ainda somos um dos grandes centros do futebol e que temos condição de jogar contra times do mundo todo. Mas para você, qual dos brasileiros fez um Mundial melhor? E como será a volta ao futebol brasileiro agora? Vamos analisar isso hoje. Bom, antes de começar essa minha análise, eu quero explicar como eu vou fazer isso. Vou passar sim pela campanha de cada um dos clubes, mas vou passar também pelo que veio antes e pelo que vem depois. E lá no final eu vou fazer minha lista e vou dar a minha opinião e você deixa a sua nos comentários também. Vamos começar pelo que foi mais longe, o Fluminense. Voltando pro ano passado, só escapou do rebaixamento na última rodada. O Mano caiu bem no começo do Brasileiro esse ano e com o Renato a campanha já vinha sendo boa. Você pode até dizer que oscilou, mas estava assim na parte de cima da tabela, teve alguns bons jogos, então já era um trabalho que vinha crescendo. E outra coisa é que o Fluminense é um time que não tem dinheiro, teve que trazer um Canóbio, teve que trazer um Hércules, e logo a gente volta pra falar especificamente dele. Voltando para as últimas partidas do Flu antes do Mundial, Renato armava seus times na maioria das vezes em variações de um 4-3-3, às vezes usando um meio armador e às vezes usando um meio campo mais forte fisicamente. Lembre-se disso. Chegando nos Estados Unidos era o brasileiro considerado mais fraco, o elenco mais barato e também um dos mais velhos. Só que o grupo em que caiu não era tão difícil e o jogo em teoria mais complicado seria contra o Borussia, que era logo o primeiro. De novo voltamos à escalação. O Renato optou por um meio campo mais forte e um ataque mais físico, mesmo que o Cano não estivesse 100%, mas esse jogo quem começou foi o Everaldo. E nessa partida em específico, o Flu fez talvez o jogo mais intenso dado ao clima. Teve mais chutes ao gol, fez mais faltas e estava brigando em todas as divididas. O Renato adaptou muito bem o time. O lance que ficou mais marcado foi o não chute de Everaldo, que podia ter dado a vitória. Mas não dá pra não dizer do Arias, que fez uma partida excelente, é um jogador monstruoso. E a gente já pode ir pro próximo jogo. Contra o Ulsan, que era o time mais fraco, o Flu até sofreu, mas o placar é um pouco mentiroso. Isso porque o Flu fez um puta no primeiro tempo, os dois gols que sofreu vieram de falhas, uma bola cruzou a área de um jeito que não pode e o outro o cara cabeceou praticamente no chão, então não foi muito justo. O segundo tempo foi um pouco mais preocupante, mas a entrada do Keno e do Nonato mudaram o jogo. Arias mais uma vez impecável e uma classificação encaminhada. Contra o Mamelodi um jogo bem tenso, mas num calor absurdo em que o Fluminense empatou e conseguiu a vaga nas oitavas em segundo lugar. Vamos lá, uma vitória que não foi fácil e 2 empates. Não é uma campanha ruim, mas também é longe de ser absurda. E como passou em segundo, iria jogar contra a Inter de Milão e aqui começa o Masterclass do Renato Gaúcho. A Inter tinha acabado de trocar o treinador e vinha de humilhação na final da Champions. Mesmo assim, tinha em seus 3-5-2 um esquema para dominar as áreas do campo e o Flu se adaptou a isso. Espelhando um esquema com o Thiago Silva podendo ficar mais na sobra e ganhando praticamente um técnico dentro de campo, o Flu fez uma partida defensiva perfeita. O Thiago liderava sim, mas Ignacio na caça foi um absurdo nesse jogo e o meio campo também fez uma partida muito intensa. O Renato durante todo o Mundial optou por um time de mais intensidade e por isso até o Ganso teve menos minutos. E nisso também entra um cara interessante, o Hércules. Um jogador de qualidade técnica, mas que também entrava sempre dando fôlego pro time. E nesse mesmo jogo o Renato trocou os 3 volantes. Isso tudo para ventilar o meio campo no calor e foi do próprio Hércules o gol decisivo. Óbvio que o cenário do jogo muda completamente com o gol aos 3 minutos do Cano e também o gol do Hércules foi só no finalzinho, mas nada paga como a partida se desenhou. E se a Inter perdeu o Inzaghi, que tinha como força o 3-5-2, agora o Fluminense iria enfrentar o próprio Inzaghi. De novo um adversário com um elenco muitas vezes mais caro em que Renato teria que encontrar uma forma de vencer, e ele encontrou. O esquema se manteve e o jogo foi bem trocado apesar do Al Hilal tecnicamente estar melhor que a Inter de Milão. A verdade é que começar ganhando nos 2 jogos foi o que possibilitou o Flu de chegar longe, não dizendo que não chegaria, mas ser reativo é muito melhor do que ter que atacar, isso é fato. De novo foi o gol de Hércules que decidiu e destacar que dos 2 gols que ele fez, um foi de direita e o outro de esquerda, um jogador que pode ser muito útil pro Flu num futuro bem próximo. E o adversário que veio foi o Chelsea, que mais uma vez é um time muito mais caro que o Fluminense. Também tiveram que ter mudanças porque o Martinelli estava suspenso e o Guga no lugar do Samuel Xavier é um jogador que peca um pouco defensivamente. Falando a verdade, foi sim um jogo franco, só que o Chelsea dominou as ações, mas quem deu os gols pra eles foram o Fluminense. No primeiro gol, o Cano perde a bola deixando o time numa situação complicada, já que os 2 zagueiros estavam de frente para o lance enquanto o Pedro Neto estava pronto para sair em disparada. Depois de alguns segundos e o cruzamento afastado, o Cano perde João Pedro de vista que fica sozinho pro rebote. E o chute que ele acertou é sim impressionante, mas a jogada começou de um erro. Ah, eu tenho que falar que pra mim aquele pênalti devia ter sido marcado e se fosse mudaria completamente o cenário. E se fosse aqui no Brasil, sei lá, o Daronco ou o Klaus, esse pênalti seria marcado em todos os estádios, em todos os momentos. O segundo gol vem de um erro na zona de criação do Fluminense lá na frente, em que o ideal seria matar a jogada, que os brasileiros tentaram uma vez, tentaram mais uma e mesmo assim o Chelsea ainda saiu com a bola deixando uma situação de 4-2, em que João Pedro fez a melhor tomada de decisão possível. Depois disso o Renato até foi corajoso, colocou o time pra frente, mas
mas esse era o fim da linha pro tricolor. E vamos de legado, o que o Fluminense pode tirar? Primeiro que essa foi a melhor exibição internacional da história do clube, não que já não fosse conhecido antes, porque foi a melhor impressão que o mundo teve do Fluminense dentro de campo. Arias, um absurdo, um jogador que cada vez mais entra no hall entre os maiores ídolos do Fluminense, e o Renato mostrou de novo que é um baita de um treinador. E esse 3-5-2 também pode ser um legado que pode ser útil lá mais pra frente. O Fluminense pode brigar na Sula e tá na parte de cima da tabela do Brasileiro, então pode brigar por uma Libertadores, sei lá. Passei bastante tempo no Fluminense, mas agora chegou a hora de falar do seu rival, o Flamengo, que também fez um belo de um Mundial. E diferente do que a gente viu primeiro, o Flamengo já era um time um pouco mais preparado, isso pensando taticamente. Óbvio que a chegada do Jorginho agregou muito pra esse time, mas o esquema não mudou muito do que já vinha sendo. No primeiro jogo contra o Esperance, uma partida bem tranquila do Flamengo. Ótimos 25 minutos iniciais com o gol de Arrascaeta, e o gol pra fechar foi de Luiz Araújo com o passe do Jorginho. O único ponto que eu posso ver como negativo foi que o Flamengo oscilou ainda durante a partida, mas nada que mudasse muito. E a segunda partida seria contra o Chelsea, e pra mim, em questão de jogar, essa foi a partida melhor de um brasileiro nesse Mundial contra um europeu. Digo isso baseando nas próprias estatísticas. O Flamengo chutou mais no gol, teve mais expected goals e até teve mais posse de bola. O primeiro gol foi numa falha do Flamengo. E rapaziada, a gente viu com o Fluminense e vai ver de novo com o próprio Flamengo. A verdade é uma só, vacilou contra os europeus, vai tomar. Felipe Luiz, porém, percebeu no segundo tempo que a Arrascaeta não era o jogador certo para essa partida e colocou o Bruno Henrique, que praticamente em 2 toques fez o gol e deu uma assistência colocando o Urubu na frente. O Alacian fez o terceiro para botar os ingleses na roda de novo, e o moleque foi uma das grandes estrelas do Flamengo no Mundial. Já contra o LAFC, o Flamengo já estava classificado, teve gol do Alacian de novo e foi só um empate em 1-1. Pronto, Bayern de Munique. Chegou a hora. E o Flamengo deu um azar, hein? Foi o time que passou de fases melhor, mas foi o que pegou o adversário mais difícil, pelo menos nas oitavas. E vamos ser sinceros, tinha e até teve jogo, mas a partida pro Bayern foi muito confortável. Como eu disse, não dá pra errar contra os europeus em certos setores, e o Flamengo já começa o jogo tomando um 2-0. Após isso, o Bayern simplesmente controlou da forma que queria, pressionou quando precisou e não correu tantos riscos assim. O Flamengo até conseguiu diminuir 2 vezes, mas em mais uma falha de saída individual, sofreu o 4º gol e foi eliminado. Pensando no futuro, o Fla vai ter que lidar com a saída do Gerson e também talvez do Wesley. E tem sim confrontos complicados na Copa do Brasil e na Libertadores, mas tem elenco pra isso e sem dúvidas pode brigar por todos os títulos, incluindo o Brasileirão. A recuperação de Pedro pode ser considerada uma boa virada de chave, mas em geral a passagem do Mundial foi sim positiva. E o mundo viu um Flamengo forte, que tem condições de jogar em muitos cenários diferentes. E bom, se o Flamengo enfrentou o Chelsea e venceu, e o Fluminense enfrentou o Chelsea e perdeu, teve mais um time brasileiro que enfrentou os ingleses, o Palmeiras. Mas antes de continuar, eu paro aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Trouxe bastante conteúdo sobre o Mundial aqui no Shorts e também trago vídeos dos mais variados assuntos, então vai, me dá uma chance. Pra mim, sem dúvidas, o Palmeiras foi o time que teve a sequência de jogos mais tranquila, e você pode até dizer que não performou tanto, mas mesmo assim foi longe. A estreia contra o Porto foi o melhor jogo e na boa o Palmeiras poderia ter saído com um 2 ou até um 3-0, porque o goleiro do Porto foi muito bem e o volume de jogo foi muito acima. Ali parecia que um bom time português tinha sido amassado por um brasileiro, mas o Porto provou depois que não era tão forte assim. O Palmeiras na segunda rodada vence o Al-Ahly, que no primeiro tempo teve que lidar com um calor absurdo, mas que com as mudanças no segundo tempo conseguiu vencer o jogo de forma até razoável. Tá, eu quis falar sobre esses 2 primeiros jogos antes de falar do passado do Palmeiras, porque esse ano tá um pouco confuso, isso falando de estilo de jogo. Lembrando do início do ano, o Abel parecia estar num fim de ciclo, porque o time não criava tanto quanto antes e apoiava muito o seu jogo no Estevão. Depois conseguiu mudar o esquema tático, trazendo o Felipe Anderson como ala e deixando o Estevão mais centralizado, e fazendo assim com que o time tivesse um desempenho ofensivo muito melhor. Aí no Mundial, o que ele faz? Muda de novo, porque o Palmeiras não jogou assim. E precisamos falar de 2 caras, do Veiga e do Vitor Roque. Pro caso do Veiga, eu acho que o mais justo a se dizer é que ele já não merecia ser titular há algum tempo, porque o Maurício já vinha pedindo passagem. E o Vitor Roque, eu não sei se enganou, eu não sei se ele vai voltar a jogar o que jogou no Atlético Paranaense, mas até agora, desde aquele momento, ele não mostrou nada. Por outro lado, dá pra falar de Aníbal, de Richard Rios, que fizeram uma competição excelente, então aproveitando, já vamos voltar a falar do Mundial. Na terceira partida da fase de grupos, pareceu que o Palmeiras sentiu o baque de jogar contra o Messi, e fez uma partida extremamente abaixo. Salva no final por Paulinho e Alan, que colocaram o time em primeiro no grupo, e o adversário das oitavas seria o Botafogo. E bom, nas oitavas passou quem mereceu e quem quis jogar, mesmo que tenha sido na prorrogação. Só que esse jogo custou pro Palmeiras algumas ausências que foram decisivas e que fizeram totalmente a diferença. Primeiro que Murilo já tinha machucado
machucado contra o Inter Miami, e após a expulsão de Gustavo Gomes, a dupla de zaga seria reserva. Segundo, que Piquerez é provavelmente o jogador mais constante desse time, e trocar ele pelo Vanderlan é uma queda absurda. No jogo em si, um Chelsea que dominou as ações no primeiro tempo, mas que deu espaço no segundo, e o gol do Estevão, por mais que tenha sido em uma bola quase impossível, deixou o Palmeiras vivo. Esse foi sem dúvidas o melhor jogo do Estevão, mas ele foi bem abaixo do que se esperava dele. E eu tô falando do Mundial como um todo. Sim, foi eleito o melhor em campo em várias partidas, mas pra mim não foi merecido. E ele só realmente cresceu nesse jogo. Pra mim, o Alan fez um Mundial muito melhor que o dele, por exemplo. O segundo gol do Chelsea veio numa falha ridícula. A bola desviou sim, mas o Everton deixou passar uma bola que ele não poderia. E agora o Palmeiras perde o Estevão, o Paulinho não joga mais nesse ano, então qual que é o Palmeiras que a gente vai ver agora? Tem um clássico na Copa do Brasil em que segue o favorito, mas o Abel vai precisar encontrar uma nova forma de jogar e principalmente precisa recuperar o Vitor Roque. O jogo do Chelsea foi mais difícil do que poderia, muito pelas ausências, mas não tira o fato do Palmeiras chegar longe, apesar de não ter vencido contra algum europeu, o que não significa nada, sinceramente. Chegar numas quartas é sim um resultado ótimo e o dinheiro que vai entrar vai ajudar e muito. Um que venceu um europeu foi o Botafogo, mas é o que tem um dos futuros mais incertos a partir de agora. Para começar, precisamos falar que dos brasileiros é um dos que chegava mais contestado no Mundial. Renato Paiva já vinha sendo questionado pela torcida e o grupo que caiu também não era nada fácil. A primeira partida trouxe o adversário que em teoria era para ser o mais tranquilo, mas em que o Botafogo sofreu para ganhar e teve várias oportunidades para perder o jogo. Aí uma das únicas vezes em que o Renato Paiva foi bem no Botafogo foi o que ele fez taticamente para o próximo jogo, em que ele arrumou o time defensivamente. E na boa, provavelmente nem ele imaginava que ele poderia vencer o PSG, que é o maior time do mundo no momento, e essa sem dúvidas foi a vitória mais grandiosa dos brasileiros. De um 4-4-2 na primeira partida, Paiva efetivou Alan e optou por um esquema jogando com 3 volantes, o que conseguiu controlar o PSG, que não criou tanto quanto está acostumado. A partida dos dois zagueiros foi inacreditável, Igor Jesus foi monstruoso e as substituições mantiveram o ritmo, principalmente o cuiabano. Como eu disse, essa partida foi a mais histórica de um brasileiro nesse Mundial e o Paiva decidiu por manter esse esquema, em que contra o Atlético de Madrid quase deu certo, mas que tomou um gol no final e assim caiu na chave do Palmeiras. Aí eu te pergunto, você vai jogar contra um time do seu país, você precisa usar a mesma tática que você usou contra o Paris Saint-Germain? Não! Mas foi isso que o Paiva fez. Nem é pela escolha dos 3 volantes, mas sim pela postura de praticamente só se defender durante o jogo. John teve uma atuação muito boa e isso contando todos os jogos. Pode ser que tenha até chamado a atenção na Europa, mas o gol do Paulinho no final eliminou o Botafogo, que apesar de fazer história no grupo da morte, voltou para casa nas oitavas. E agora, o futuro do Botafogo é bem incerto. Primeiro que vai perder o principal jogador, além da saída do Jair, que é um cara imprescindível para esse esquema do Botafogo, e o Paiva foi demitido. Posso até falar do Montoro, que mostrou sim que tem qualidade, mas agora o trabalho vai praticamente começar do zero. E na boa, a chegada do filho do Ancelotti foi até uma boa aposta, mas é justamente uma aposta. Não dá para cravar qual que vai ser o desempenho dele e desse time. Pro torcedor, uma das maiores alegrias da história do clube, que foi vencer o atual melhor time do mundo, deixando o legado de um Botafogo extremamente glorioso, mas que agora vai lidar com outras situações voltando pro Brasil. Terminei. Posso fazer uma lista agora. Em primeiro, pra mim, sem dúvidas, tem que ser o Fluminense, passou por mais times de um nível mais alto e chegou numa semifinal. Agora em segundo, eu não sei se eu coloco o Flamengo ou o Palmeiras. Pô, o Botafogo também passou do PSG, então, cara, é difícil. Pera aí. Tá. Acho que eu tenho uma decisão. Em primeiro, como eu disse, o Fluminense, por ter o time mais barato e ter feito a história mais bonita. Essa é unânime. Em segundo, o Flamengo, que fez uma partidaça contra o Chelsea e caiu para um time que qualquer brasileiro que pegasse provavelmente perderia. Com isso, o Palmeiras fica em terceiro, chegou longe, mas o desempenho não foi tão espetacular assim. E por último, o Botafogo, que por mais que o mais impressionante em questão daquele jogo contra o PSG, foi um time que mais se defendeu e não chegou tão longe quanto os outros. Olha, eu tenho ainda minhas dúvidas sobre esse top 4 e eu peço para que você deixe a sua opinião e o que você discorda aqui nos comentários, porque esse vídeo acaba aqui. E pode falar qualquer coisa, porque cada um tem uma visão diferente desse Mundial. Peço de novo, por favor, para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque esse vídeo deu trabalho e para que eu consiga fazer mais vídeos por aqui. No mais, acho que é isso. Se você quiser continuar comigo, vai estar aparecendo outro vídeo na tela, em que se você clicar, a gente vai se ver em alguns segundos. Mas se não, eu me despeço. Um grande abraço, valeu, é nóis.